Olá, bem-vindo de volta a mais uma aula de Introdução à Biofotônica. Eu sou o professor Marcelo Magri Amaral e nessa aula a gente vai continuar falando sobre a interação da luz com a matéria. Porém, a gente vai dar ênfase aqui nas propriedades volumétricas da matéria, né, na interação da luz com a matéria, pensando na matéria como um agregado de moléculas e átomos. Nós vamos abordar a interação da luz com o meio, focar nas suas propriedades volumétricas, pensando novamente como um meio como um agregado de átomos e moléculas. Mais especificamente, a gente vai falar sobre os fenômenos que ocorrem quando a luz interage com a matéria, né, com o tecido biológico, por exemplo, e falaremos um pouco sobre como a luz atenua ao se propagar no meio e falar um pouco sobre a lei de Beer, entre outros temas. Espero que vocês gostem. A interação da luz com a matéria volumétrica, como um agregado molecular com escala de tamanho comparável ou maior que o comprimento de onda, produz efeitos como reflexão, refração, espalhamento e absorção. As propriedades volumétricas de um meio, então, elas surgem da média das propriedades moleculares que compõem esse meio. Essas propriedades elas desempenham um papel fundamental na compreensão da interação de uma amostra biológica com a luz. Ao incidir sobre um meio volumétrico, a luz pode ser refletida, absorvida, espalhada ou transmitida. E a soma de todos esses efeitos é igual à luz que incidiu sobre essa amostra, um tecido biológico. A reflexão ocorre quando a luz encontra a superfície de um meio e é refletida de volta para o meio de incidência. A intensidade dessa reflexão vai depender da variação do índice de refração entre esses dois meios. Nesse processo, dois tipos de reflexão podem ocorrer: a reflexão especular e a reflexão difusa. A reflexão especular ocorre em superfícies lisas, enquanto a reflexão difusa ocorre em superfícies rugosas. Os raios que são refletidos em uma superfície, eles têm sempre um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência nessa superfície. Assim, no caso das superfícies lisas, todos os raios são direcionados em uma mesma direção. Já no caso das superfícies rugosas, os raios são refletidos em diversas direções, devido às diferentes inclinações da própria superfície. Em tecidos biológicos, a reflexão é geralmente difusa, dispersando a luz em diversas direções. No nosso cotidiano, encontramos exemplos que podem ilustrar bem a diferença entre esses dois tipos de reflexão. A reflexão especular é que encontramos diariamente ao nos olharmos no espelho, onde a luz que vem do objeto ela é refletida de forma especular nesse espelho e forma uma imagem desse mesmo objeto. Já a reflexão difusa é que nos permite enxergar objetos em nosso cotidiano, objetos esses que não produzem sua própria emissão de luz. Então, uma luz de uma fonte externa é refletida de forma difusa sobre esse objeto, e essa luz difusa atinge os nossos olhos, permitindo que nós enxerguemos esses objetos. Um exemplo claro que a gente pode ver nessa imagem abaixo, onde a lâmpada ilumina uma superfície, e nós podemos visualizar a luz que é refletida nessa superfície, mas a gente não observa a formação da imagem da lâmpada, ou seja, isso é uma reflexão difusa. A reflexão da luz ela tem várias aplicações diagnósticas, como por exemplo a dermatoscopia, que avalia lesões cutâneas utilizando a luz refletida na pele. Outro exemplo também é a microscopia especular de córnea, que analisa a quantidade de células presentes nas camadas mais profundas da córnea, utilizando a reflexão. A porção da luz ou da radiação eletromagnética que é transmitida através de um meio, ela é afetada por processos de absorção e espalhamento nesse meio.
Esses processos reduzem a intensidade da luz ao longo da propagação. Assim, a quantidade de luz que é transmitida através desse meio ela é dada pela proporção de luz que atravessou esse objeto ou esse meio, dividido pela quantidade de luz que incidiu sobre esse meio. Essa medida, então, não se preocupa com o processo que ocorreu com a luz ao atravessar esse meio. Para entender o que aconteceu com a luz ao atravessar o meio, é necessário então olhar para os processos de absorção e espalhamento. A gente sabe que os processos de absorção e espalhamento atenuam ou reduzem a intensidade da luz à medida que ela se propaga através desse meio. Se dividirmos o volume desse meio em fatias infinitesimais, ou seja, muito finas, a gente pode analisar a atenuação da luz em cada uma dessas pequenas camadas. Imagine que ao encontrar uma camada muito fina desse meio, a luz reduz a sua intensidade pela metade. Esse processo vai se repetindo a cada camada, fazendo com que a luz vá se reduzindo pela metade ao encontrar cada uma dessas finas camadas. Como resultado, a gente tem então uma redução da luz que é exponencial. Então essa redução vai ocorrendo exponencialmente. Ainda assim, esse parece ser um resultado empírico, né? Mas a gente pode tentar obter uma formulação matemática para esse resultado. Olhando para uma camada, podemos dizer que a taxa de variação da intensidade da luz em uma camada de espessura infinitesimal é proporcional ao sinal de entrada. E a constante de proporcionalidade que a gente está expressando pela letra μ é o que a gente chama de coeficiente de atenuação. E esse coeficiente de atenuação é uma propriedade ótica do meio. Assim, fazendo uma pequena manipulação matemática e integrando a equação dos dois lados, teremos como um resultado que a intensidade da luz cai exponencialmente à medida que a luz penetra no meio. Essa relação é conhecida como a lei de Beer-Lambert. Assim, a lei de Beer-Lambert descreve a atenuação da luz em um meio. E a intensidade da radiação ela então decai exponencialmente ao atravessar esse meio túrbido, conforme é descrito pela equação de Beer, I igual a I0 exponencial de menos μz, onde z é a profundidade de penetração e μ é o coeficiente de atenuação, ou coeficiente de extinção do sinal. O coeficiente de atenuação ele guarda a informação de como a luz é atenuada nesse meio. E esse coeficiente de atenuação ele é uma composição entre as propriedades absorvedoras e espalhadoras do meio. Para um meio que é puramente absorvedor, ou em outras palavras, que o μs, ou coeficiente de atenuação devido ao espalhamento, é igual a zero, podemos definir a profundidade de penetração ou comprimento de absorção como uma distância na qual a intensidade da luz cai de 1 sobre e, do valor inicial I0, por exemplo. Essa propriedade é uma medida importante para determinar a eficácia de técnicas baseadas na interação da luz com a matéria. Cada substância tem um diferente coeficiente de atenuação em função do comprimento de onda, como a gente pode ver por esse gráfico. Por exemplo, a melanina, coeficiente de absorção da água, dos lipídios, da hemoglobina, deoxiemoglobina. Nos tecidos biológicos, existe então uma região que é chamada de janela terapêutica. A janela terapêutica ela se refere a uma faixa de comprimento de onda com mínima absorção pelos cromóforos, que permite a penetração mais profunda da luz no tecido biológico. E isso é crucial para aplicações médicas e que demandam uma maior penetração da luz no tecido biológico, como, por exemplo, a fotobiomodulação. Cada região do espectro possui uma característica diferente em termos de absorção e espalhamento no tecido biológico. Para comprimentos de onda no ultravioleta, o UV, entre 190 a 300 nanômetros, e no infravermelho, o IR, entre 2 a 10 micrômetros, a profundidade de penetração no tecido biológico é de entre 1 a 20 microns, sendo os efeitos de absorção muito maiores do que os efeitos de espalhamento.
Para comprimentos de onda na faixa do visível, entre 550 a 590 nanômetros, a profundidade de penetração no tecido biológico ela varia de 0,5 a 25 milímetros, onde a absorção e o espalhamento eles são aproximadamente equivalentes. Para comprimentos de onda, ali na segunda parte do visível ao infravermelho, então cobrindo a faixa de 590 nanômetros a 1,5 micrômetros de comprimento de onda, a profundidade de penetração no tecido biológico ela varia entre 2 a 8 milímetros, onde o espalhamento, ou os efeitos de espalhamento, fenômeno de espalhamento, é significativamente maior do que a absorção no tecido biológico. Para se aprofundar nesse tema, consulte a bibliografia recomendada e a literatura sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer as atividades recomendadas. Até a próxima.